sobre eu confiar no pastor Adelino como homem de Deus. Não, é o respeito que eu devo a ele. Ele é um servo de Deus, eu confio nele, certo? Confio em vocês como irmãos, eu confio em vocês, quer dizer, eu dou meu voto de crédito, que vocês são sinceros, que vocês são pessoas de Deus, certo? Mas não daquela forma de fazer de vocês a minha segurança. Fala aqui, ó. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal seu braço forte e aparta o seu coração do... Está vendo? Quem são os amaldiçoados aqui? Certo? Recebe maldição. É aquele que deixa de honrar a Deus, o coração não está em Deus. Certo? Acha que a sua solução vem de pessoas, que o seu problema vai ser resolvido por meio das pessoas, pela força das pessoas, e não é assim, irmãos. Quando a gente age assim, a gente está desprezando a Deus. Então o coração tem que estar na onde? No Senhor, em Deus. Porque aí sim, eu estou honrando a Ele com a minha fé, certo? E porque eu amo, Deus vai me recompensar. Nós vemos pessoas que tiveram comunhão com Deus e foram recompensadas. Enoque foi um deles. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 11, versículo 5, que pela fé Enoque foi trasladado. O que significa isso? Tirado de um lugar para o outro. E tirado da onde e levado para onde? Enoque foi tirado da terra como um ser vivente, um ser humano que vivia na presença de Deus, e foi levado para onde? Para os céus. Deus levou ele junto de si. Por quê? Para que Enoque não visse a morte. Olha que recompensa maravilhosa, né? A morte que causa tanto temor. Deus deu esse privilégio, essa recompensa para o neto Enoque foi recompensado pela fé. Mas por quê? Antes de ser trasladado, ele obteve testemunho de uma pessoa que agradou ao Senhor. E lá no livro de Gênesis capítulo 5, veja bem, Enoque, livro de Gênesis capítulo 5, versículo 24, fala a respeito da idade de Enoque e que Enoque andou com Deus. Ou seja, Enoque tinha comunhão com Deus e cultivava esse relacionamento com Deus diariamente. Enoque viveu um tempo bom? Não estava corrompido, irmãos, naquele tempo. O mundo estava corrompido, cheio de imoralidade, certo? Estava com as mesmas injustiças, com os mesmos problemas que a gente também enfrenta hoje. Mas Enoque deu bom testemunho no meio de uma geração perdida, certo? E Deus o recompensou no seu relacionamento, trasladando, tirando da terra e levando para o céu para não ver a morte. Olha que coisa tremenda, né? Maravilhoso. Teve Abraão que andou com Deus também, e Deus diz que não ocultaria os seus segredos a Abraão. Olha que coisa maravilhosa. É o que ele faz para nós também. Quem tem comunhão com Deus, Deus ele revela os seus segredos. No Salmo 25, olha que coisa tremenda aqui. Salmo 25. Salmo 25, versículo 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem. Quem teme a Deus aqui? Levante a sua mão. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Todo o conteúdo dentro dessa aliança, os planos de Deus, Deus revela na sua intimidade para aqueles que o temem. Por que o mundo não tem entendimento? Porque não tem a revelação. A igreja tem a revelação de Deus, é por isso que tem o entendimento e recebe, certo, a revelação dos segredos de Deus. Por que você entende quando se lê a Bíblia e quando se fala a palavra de Deus para você, certo? Porque você teme a Deus, então a intimidade dele é para os que o temem. Uma pessoa que está no mundo, quando ela abre o coração para Deus e passa a temer, então ela passa a ter um entendimento também. Você já não ouviu muita gente falar: eu não entendo a Bíblia, eu leio, para mim é a mesma coisa que não lê nada, né? Não lê nada. Quando a pessoa não teme a Deus, Deus não revela os seus segredos. Agora, quando ela passa a temer, abre o coração,
Então Deus começa a dar entendimento. Ela não entende tudo de uma vez, é claro. É como uma criança nasce, né? Começa a tomar o colosso, depois o leitinho, depois a papinha, depois vai aumentando, né? Não entende tudo de uma vez, mas já tem a revelação do entendimento. E à medida que a gente vai crescendo, Deus vai revelando os seus segredos para mim e para você. Amém? Amém? E um dos segredos dele é esse: que eu e você tenha comunhão com Ele. Deus te criou com o propósito de viver em comunhão com Pai, Filho e Espírito Santo. E nós vemos que Jesus, ele tinha certeza de que Deus estava com ele. João capítulo 8, versículo 29, Jesus disse: aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Se você faz o que agrada a Deus, irmãos, pode ter certeza, Deus é com você. Porque ter comunhão com Deus é viver, é estar vivendo a sua palavra, dentro dos seus propósitos. Amém? Nós vemos lá João escrevendo na sua carta, 1 João capítulo 1, versículo 13: as coisas que vimos e vos anunciamos é para que vocês tenham comunhão conosco. E essa comunhão que nós temos é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E aí ele continua no versículo 5, certo? Que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que estamos na luz e andarmos em trevas, estamos mentindo e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz como porém Ele está na luz, então temos comunhão uns com os outros, com Deus e com os irmãos, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Olha que coisa tremenda, né? Precisamos andar na luz para ter essa comunhão gostosa com Deus, dia após dia, através da oração, do conhecimento da palavra, desse relacionamento que precisa ser diário, certo? E realmente continua sendo um desafio para nós, irmãos. Mas se você colocar em prática, certo? Esse desafio é vencido, porque Deus quer estar conosco e nós precisamos estar com Deus e temos que querer isso. Nós vemos neste salmo, só para concluir, veja bem, este salmo é um salmo de gratidão, onde o salmista levava as pessoas a adorar a Deus pelas maravilhas que Deus tinha operado. Então ele fala para render graça ao Senhor, para invocar o seu nome, para fazer conhecido, certo, os feitos do Senhor entre os povos. E ele disse que era para se orgulhar no Senhor, para se alegrar o coração em Deus, e era realmente para buscar essa comunhão com Deus, recorrer a Deus e ao seu poder sempre que fosse necessário, e buscar a presença de Deus perpetuamente, se lembrando das maravilhas que Ele fez. E quando Ele tirou o seu povo, certo? Chamou desde Abraão e fez um juramento, falou: Abraão, olha, eu vou te dar uma terra. E depois confirmou isso a Jacó, sobre essa terra prometida, uma terra boa que mandava leite e mel. E depois que os filhos de Deus foram levados para o Egito, certo? Mesmo sendo pequeno, olha, nós vemos aqui no versículo 12, olha, que eles eram ainda pequenos em número quando Deus fez a promessa a eles, quando Deus chamou eles para a aliança. Eram pouquíssimos e forasteiros, eles andavam de nação em nação, de um reino para outro reino, só que a ninguém Deus permitiu que os oprimisse, e deu uma ordem dizendo: olha, vocês não toquem nos meus ungidos. Por onde eles passavam, Deus deu uma ordem: não toquem nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Deus não deixou de cuidar, não é verdade? Mas esse salmo aqui, certo, foi um salmo que foi criado, inspirado por Deus e escrito por Davi, quando Davi estava trazendo a arca, que era a presença de Deus, de volta para Jerusalém. Essa arca, que representava a presença de Deus, tinha sido roubada e levada pelo seu adversário. E aí Davi, ele toma atitude agora de lutar para trazer de volta a arca de Deus para Jerusalém.
porque ele sabia que a arca era a presença de Deus e que Deus precisava estar presente em Jerusalém para abençoar tanto a eles como a cidade, tudo que eles fizessem ou necessitavam. E é o que nós devemos fazer, irmãos, é lutar pela presença de Deus. Às vezes a presença de Deus na nossa vida tem sido roubada. O adversário conseguiu roubar a presença de Deus. Às vezes nós tínhamos uma comunhão tão tremenda. Tem pessoas que falam: puxa, eu antes era assim, eu me dedicava mais, eu sentia mais a presença de Deus, eu orava mais, eu lia mais a palavra, eu jejuava mais, eu obedecia mais, e agora eu já não tenho mais essa graça, eu já não sinto mais essa presença, eu já não sou mais assim como eu era antes. O adversário tem roubado a presença de Deus, e nós precisamos o que? Lutar para trazer a presença de Deus de volta para a nossa vida, para nós sermos como éramos no início. É como Jesus escreve em uma das igrejas da Ásia, fala assim: olha, vocês vão à igreja, vocês são perseverantes, vocês realizam obras, mas uma coisa eu tenho contra vocês: vocês deixaram o primeiro amor. Já não amam mais Deus como amava antes, já não se sacrifica mais para Deus como se sacrificava antes, já não tomam mais as atitudes que se tomavam antes na vida para se honrar a Deus. Então é necessário que trazer a arca de volta para a nossa vida. E Davi lutou, foi lá, lutou contra o adversário, prevaleceu. Porque quando a gente luta, irmãos, quando você quer fazer a vontade de Deus, você prevalece. Deus te abençoa porque Ele age em seu favor. E Ele está trazendo a arca de volta, está em cima de um carro novo, tem 7 coros de cantores, está numa alegria porque está trazendo a arca de volta, a alegria está voltando junto com a arca. Só que de repente o carro vacila, um deles vai pôr a mão, e ele não podia fazer isso, ele não estava autorizado, e a ira de Deus se acende, e aquela pessoa é consumida ali na presença de todos, certo? Isso significa que a irreverência é a luta, né? Às vezes tomamos atitudes de irreverência e vamos perdendo de novo a presença de Deus, né? Precisamos estar atentos nessa luta. E o que acontece? Davi fica com medo, fala: puxa vida, hein? Certo? O que é isso que aconteceu? Davi não fica contente com aquilo por causa da morte de um irmão em Cristo ali, um irmão servo de Deus que estava carregando a arca, né? Levando a arca, mas toca na arca, né? Estava na carroça, né? Puxando os bois, não estava carregando a arca. A arca estava em cima da carroça, e aí a irreverência traz a morte de um. E aí Davi fica com medo, ele coloca a arca na casa: não vou nem levar, certo? Isso traz, parece que um certo receio de levar a arca de volta, porque o inimigo começa a distorcer a consciência de Davi, que a arca parece que não vai fazer tão bem quanto ele pensava, certo? E aí a arca fica na casa de Obed-Edom, e por 3 meses Deus abençoa de uma forma tremenda a casa de Obed-Edom, e os mensageiros vão até Davi: olha, Davi, Obed foi abençoado, toda a sua família foi abençoada, por causa que a presença de Deus estava lá na casa dele. Davi se recobra de novo: realmente eu preciso da presença de Deus. Vai até a casa de Obed-Edom, pega a arca de novo e continua trazendo para Jerusalém. E ele chega cantando, ele chega festejando, é uma festa. A presença de Deus está voltando a Jerusalém, então precisa ter festa, e as pessoas começam a festejar. Mas daí tem uma outra barreira. Aí vem a esposa de Davi, olha dentro pela janela, né? Olha lá pela fresta, e aí vê Davi dançando, aquela maior alegria. Que é assim, irmãos, quem está trazendo a presença de Deus para si, para a sua vida, certo? Vai ter uma alegria incomparável mesmo. Você vai se alegrar, você vai festejar, você vai cantar, você tem prazer, você ama, você quer, certo? E quem está de longe
que não está com a presença de Deus, ou lhe roubar a presença de Deus, porque ainda está distante dela, certo? Vai só o quê? Julgar, né? Em vez de participar e entrar na festa, ou a presença de Deus está voltando, deixa eu saber o que está acontecendo lá, porque que ele está tão alegre, e aí pega e critica seu esposo no coração, despreza a atitude dele. Davi chega, traz a arca, coloca no lugar que tem que colocar em Jerusalém, dá pão, dá carne para o pessoal, abençoa o pessoal que põe carne e depois abençoa o povo. Ele vai para a casa dele para abençoar a esposa, isso está escrito lá. Ele vai para abençoar a esposa, tá? Ele quer chegar em casa e abençoar a esposa, porque agora ele está com a presença de Deus em Jerusalém, ele está muito alegre, ele quer abençoar a família, a esposa, e chega lá a esposa com um pau de macarrão na mão. Irmão, isso é terrível, não é verdade? Você já pensou seu marido vindo de um dia de trabalho? Vamos só dar uma palhinha nisso, né, pastor? Fala aí, Jesus. Seu marido vindo de um dia de trabalho, depois de se esforçar tanto pela família, e quer chegar em casa, quer ser recebido com um beijo, um abraço, certo? Ter boas-vindas em casa, sentar, estar com a esposa, e a esposa de repente recebe o marido com paus de pedra. Deixa de ser abençoado, né? Às vezes, aí é o que acontece muito lá. O lar deixa de ter a felicidade que devia por causa da atitude errada da esposa, né? Ou às vezes a atitude errada do marido. Mas Davi está indo para abençoar, ele está com a presença de Deus, e quando chega na sua casa, a mulher o recebe mal. Que bonito, o rei dançando igual um vadio, seminu na presença da sua serva. Olha que palavra terrível para um homem. Puxa vida, hein? O camarada vem de uma guerra, vem trazendo a arca, depois de uma conquista tão tremenda, cheia de alegria, fez uma festa, abençoou o povo, vem para abençoar uma casa e recebe um xingo desse. Você é um vadio, está dançando igual um vadio no meio da sua serva. Ele fala assim: não, pelo contrário, certo? Eu estava dançando e me alegrando na presença do Senhor, honrando ao Senhor. E ele diz assim: e tem mais, certo? As servas que você vem falando, certo? Que eu estava dançando para elas, certo? Você não me honrou, mas elas me honram. Que coisa, hein, irmãos? Coisa terrível, né? Tem que tomar um cuidado com isso, né? Porque a esposa precisa, nessa comunhão com Deus, ter a sabedoria e o direcionamento de Deus para honrar o marido, né? Para que outras não honrem, certo? Em troca do desprezo dela que está lá na casa, né? Mas aqui nós sabemos que tem mulheres de Deus que, mesmo que às vezes estão tomando atitude errada, por amarem a Deus e acreditarem nele, vão buscar comunhão com Deus. E nós vemos que Davi lutou, e mesmo às vezes dentro de casa, irmãos, olha só o que acontece, tá? Davi teve barreira dentro da sua casa, mas ele não deixou que isso, certo, atrapalhasse a sua comunhão com Deus. Às vezes na sua casa você vai querer buscar, e tem outro que não quer. Você está lá na sua família, você vai chamar: não vou mais então, ou meu esposo, ou minha esposa, ou meu filho, ou meu pai, ou minha mãe, certo? O senhor me permite, eu quero ter meu período de oração, posso ler com o senhor, posso ler com a senhora, posso ler com você, meu amor, posso ler com você, minha esposa querida. Entendeu? Você vai lutar por eles também, mas não deixe que nada atrapalhe a sua comunhão com Deus. Não deixe computador é uma bênção. Não deixe celular é uma bênção, mas precisa cada um ter seu tempo. Isso não pode atrapalhar a sua comunhão com Deus. Você tem que ter sempre como principal a sua comunhão com Deus, porque é a presença de Deus na sua vida que vai fazer a diferença em tudo. Aí você vai poder fazer o que o salmista no Salmo 37, versículo 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá em teu favor. Ele tudo
fará. E aí você vai se alegrar na presença de Deus e vai ser uma bênção no nome de Jesus. Mas por quê? Porque você agrada-se, certo? O seu coração tem prazer em Deus e Ele vai satisfazer o desejo do seu coração. Aprenda a amar a Deus cada vez mais, irmãos, certo? Isso é para mim, isso é para você como cristão. Eu preciso cultivar essa comunhão através do amor e da fé. Amém? Se você ama a Deus, você pode ter certeza que você vai ter prazer. Você vai querer estar na casa de Deus, você vai querer estar em oração, você vai querer estar lendo a Bíblia, você vai querer, certo, estar fazendo parte de trabalhos da casa de Deus, você vai querer andar com retidão, você vai querer fazer a diferença aí fora, seja na sua casa, seja no trabalho, seja onde for, você vai fazer a diferença, porque quando você cultiva essa comunhão com Deus, certo, Deus nos faz diferente. Queria convidar você para se colocar de pé. Vou dirigir uma oração, pastor Adriano, depois que Deus te direcionar. Amém? Feche os seus olhos. Põe a mão no seu coração. Se você está precisando trazer de volta a presença de Deus na sua vida, ore pedindo isso. Se comprometa a ser diferente no seu relacionamento com Deus. Se comprometa a cultivar uma comunhão melhor e maior com o seu Senhor, com o seu Pai, que é Deus. Você vai ver que as coisas vão mudar para melhor. As coisas vão ser diferentes de forma melhor. Porque Deus sempre tem o melhor para nós. Deus sempre quer o melhor para nós. O que nós precisamos fazer é realmente nos entregar de verdade, de coração. E perto está o Senhor dos que o invocam, mas dos que o invocam em verdade. Deus, nessa hora, Senhor, nós queremos entregar nossa vida nas Tuas mãos. Senhor, tem pessoas aqui, Senhor, que a Tua presença tem sido roubada da vida deles. E nessa hora nós oramos não só por eles, mas também por todos aqueles que têm às vezes cultivado a sua presença e não tem cultivado da forma que se deve cultivar, não tem buscado essa comunhão da forma, com a intensidade ou força que nós devemos buscar. Tem outros que provavelmente estão buscando que o Senhor conserve nessa força, que o Senhor conserve dessa forma, mas que o Senhor haja agora em favor de todos nós, e que o Senhor venha suprir as necessidades do nosso coração e da nossa vida, em tudo que nós precisamos, Senhor, para termos comunhão com o Senhor e cultivarmos um relacionamento santo, abençoado e vitorioso na Sua presença. Pai, o que nós mais queremos é que a Sua presença não se aparte de nós, Senhor. Sim, meu Deus. Mas nós queremos é que o Senhor esteja conosco, porque precisamos do Senhor, Pai. Dependemos do Senhor, queremos o Senhor na nossa vida, Pai. Queremos o Senhor preenchendo, Senhor, ó Deus, todo o nosso ser, dando sentido, nos ensinando a viver, a confiar em Ti, a Te amar cada vez mais. Pai, traz aquele primeiro amor de volta a todos nós. Em o nome de Jesus, que o amor aumente cada vez mais, Senhor, dia após dia na nossa vida. Que a gente venha buscar, Senhor, essa graça, esse amor, essa comunhão maravilhosa. E a